Sabe quem vai fazer aniversário? O DAI completa 50 anos em novembro, de muito serviço prestado, para melhorar cada vez mais o abastecimento em Americana. É um trabalho ininterrupto de planejamento e execução. Obras gigantescas espalhadas pela cidade. São 3 novos reservatórios já montados e mais 2 em fase inicial para elevar o armazenamento de água em mais 10 milhões e meio de litros, aumento de 26,5% na capacidade de reservação. Em breve teremos ainda um reservatório pulmão para ampliar e modernizar ainda mais o sistema. O programa Água na Torneira de troca contínua de rede já substituiu 42 quilômetros de tubulação em diversos bairros. São números da eficiência. 25 mil novos hidrômetros já foram instalados. E 200 mil análises de água são realizadas a cada ano. O DAI está com você há meio século, levando água e qualidade de vida para a população. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui pela nossa RPTV com o nosso podcast SPN, nessa sequência de entrevistas com os 19 vereadores aqui da cidade americana. Vai ter vereador bastante ainda, né? Até o final desse ano acho que eu consigo terminar. Bom, hoje tenho o prazer de receber aqui o Wagner Malheiros, ele que é vereador e conversa com a gente a partir de agora. Wagner Malheiros, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças Tranquilo? a Deus. Tranquilo. Como é que vai o Fusca Azul? Tá Lá. dando trabalho de vez em quando ainda? Você sabe que eu gosto de carro antigo também, né? Eu tenho um cadete que era do meu pai, 94, e continuou comigo até hoje. Arrumadinho, bonitinho, tudo certo, né? Outro dia, inclusive, meu chefe lá na rádio bateu nele, né? Vai pagar a conta, não tenha dúvida, né? Que eu vou mandar dar uma arrumada nele. Mas eu tive um Fusca 1570 durante muito tempo, né? Aí deu alguns problemas aí, mas é legal. Você gosta, né? Eu gosto do Fusca Azul. Inclusive, Magrão. Todo mundo conhece você pelo Fusca Azul. Pelo Fusca Azul. Quando eu passo de frente das escolas, eu percebia que tinha um movimento e as criançadas, uma dando soco na outra, tal, olha lá, batendo, né? Mas o que é isso toda vez que eu passo, né? E aí eu fui pesquisar, tem uma brincadeira, né? Do Fusca Azul. Então, quando eu passo de frente das escolas aí, horário meio-dia ou à tarde... Dá um croque na cabeça do outro. Eu só vi a molecada dando croque na cabeça do outro. Mas você sabe que isso acontece desde quando eu era criança também, quando eu vou para Minas, né? Porque Minas, cidade de morro, né? Então, é um dos locais que mais tem Fusca, Brasília, ou seja, tração traseira. Porque sobe, vai em qualquer lugar, né? Esse tipo de coisa. Então, as minhas filhas, quando eram pequenas também, quando viam Fusca, davam um croque na cabeça da outra. Então, saía até briga, porque lá em Minas o que tem de Fusca é brincadeira, né? Mas vamos lá. Wagner, você é natural de Americana? Não, eu nasci numa cidade chamada Palmeira do Oeste. Palmeira do Oeste? Lá perto de Jales, Santa Fé do Sul, né? E eu vim para Americana em março de 88, né? 88. Com a família, né? Eu era criança, tinha 9 anos de idade, né? E chegamos aqui... Meu pai e minha mãe veio para trabalhar, né? E então a gente chegou nessa cidade, foi muito bem acolhido, né? Na época tinha muito emprego, né? Muito emprego. Então viemos para Americana e estamos até hoje, né? Você veio com 9 anos, então? 9 anos. Tá, daí você foi morar em que bairro, lembra? No Vila Reder. Na Álvaro Ribeiro, 600. 600. Aqui, pertinho no centro da cidade. Ali do lado tinha antigamente acho que era jornal de Americana ali. Bem antigamente, né? Hoje é Cintores Brasil. Eu sei, na esquininha de um prédio ali. Isso. Eu sei onde que fica. Aí a gente veio morar ali. Tá certo. E aí, daí você estudou em algum colégio, obviamente, aqui em Americana? Onde você foi estudar? Inicialmente eu estudei no Risoleta, né? Lopes Aranha. Lopes Aranha. Lopes Aranha. Aí, a posteriori, eu fui pro São Vicente de Paula, que é no Vila Jones, né? Certo. E depois, com 14 anos, eu mudei lá pro São Luís. Aí eu fui pro Pink, Escola Pink, lá no São Luís. E qual é a sua profissão? O que você, além de ser vereador,
é por opção, não por profissão. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho eu passei na prova da OAB agora, o 37º exame, né? E eu tenho um escritório que trabalha com administrativo previdenciário, Você né? é advogado? Então, falta ainda eu entregar o estágio obrigatório lá na FAM. Tá perto. É só entregar o estágio e requerer a inscrição na OAB, né? Tá. Eu passei... Você passou no exame? De primeira, né? Isso primeira. Olha, isso meus parabéns, porque é o exame, um dos mais difíceis, o pessoal reclama, porque até então, quando você termina o curso, você é bacharel. Isso, é bacharel. Depois, para você ser advogado, você tem que passar no exame da Ordem OAB. É isso? E passou de primeira? De primeira. E assim, foi um feito bastante interessante para mim, porque eu cursei os 5 anos da faculdade em 5 faculdades diferentes. Você fez um em cada um? Porque acontece, quando eu comecei em 2006, eu estava sem recurso financeiro. E aí eu fazia um ano numa faculdade, e aí eu renegociava a dívida e ia para outra, entendeu? Então eu passei por 5 faculdades diferentes. Só que aí eu parei, eu fiz 3 anos e parei, aí agora, há 2 anos, eu voltei e concluí o curso, né? Tá certo. Isso aí o pessoal pensa que é fácil, né? Não é fácil, não. De repente, bancar, trabalhar e bancar uma faculdade não é fácil, não. Tem que ter, em primeiro lugar, força de vontade. Né? Força de vontade. Aí, Wagner, mas antes disso, você trabalhava onde? Então, eu trabalhei muitos anos em tecelagem americana, né? O que você fazia? Eu era revisor de tecido. Revisor de tecido? Você sabe que eu tive tecelagem durante 35 anos, né? 35 anos. Meu pai mais uns 30, quer dizer, estão no meio. Mas aí eu resolvi, ou eu acabava com ela, ou ela acabava comigo. Então eu resolvi acabar com ela, né? Tá certo, Eu falei outro dia aqui com o nosso Dourado. Silvio Dourado. Também trabalhou em tecelagem, ele esteve com a gente aqui, conversou comigo a respeito disso, né? Foi muito bom a Americana durante muito tempo na época da tecelagem, né? Sim, com certeza. Deu emprego aí para muita gente. Por exemplo, a região lá da onde eu vim, Americana era muito falada. Inclusive, eu acredito que tenha mais pessoas que moram aqui e nasceu lá do que na própria cidade. Porque a cidade de Palmeiras do Oeste hoje, salvo engano, deve estar com 8 mil habitantes. Aqui, Zona Leste, Santa Bárbara e Americana... Tem mais de 8 mil. Eu acredito que tem. E tem mesmo, conheço muita gente que veio de lá, de Palmeiras também, de Jales, sul de Minas, então. Meu pai veio de Minas... só que meu pai veio há muito tempo atrás. Meu pai, na época, veio aqui em 1948, 49, para trabalhar do mesmo jeito de vocês. Depois conseguiu, né? Comprou suas máquinas, né? Conseguiu fazer sua tecelagem, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro também, como todo mundo, a partir dos anos 90, né? Com abertura aí para todo mundo, que teve muito emprego. Mas você sabe que hoje em dia a Americana faz mais tecido com mais qualidade do que antes dos anos 90, pela tecnologia das máquinas, né? Só que emprega muito menos gente. Então, a Americana hoje, além de ser uma cidade que todo mundo conhece, que é uma cidade têxtil, né? Que tem aí vocação têxtil, tinha pelo menos, abriu aí para muitos outros segmentos, né? Além do têxtil também, né? Inclusive o presidente do sindicato dos têxteis foi lá na Câmara esse tempo agora, e ele explicou realmente o senhor falou aí, né? Sobre Senhor, não, por favor. Você, né? Eu sou mais velho, mas assim você me deixa muito mais velho. Ok, né? a produção de tecido americana continua intensa, né? Continua intensa, é interessante. Muito menos tecelagens, muito menos máquinas, muito mais produção e muito menos mão de obra. Mão de obra, né? Então tem esse detalhe também. Mas a Americana, juntamente com Santa Bárbara do Oeste e algumas cidades aqui da nossa micro-região, eu falo isso porque eu converso sempre com o prefeito Chico Sardelli, também com o prefeito Rafael Piovesan, também com o prefeito Leitinho, também com o prefeito Dalben de Sumaré, né, e também com o Zezé Gomes de Hortolândia. É uma cidade que são cidades que estão aí quase com o pleno emprego. O pleno emprego, o que significa? Significa que tem aí 3, 4, 5% da população economicamente ativa, que estão aí procurando emprego, porque é aquela mudança que também um entra aqui, outro sai ali e tal. Então, realmente, a cidade está muito bem colocada depois de uma pandemia, né, depois de uma mudança de governo. Vamos ver se, de repente, a coisa permanece do jeito que está aí, ou seja, dando emprego para todo mundo, o que é muito importante. Porque não tem nada mais triste, né,
que o cara sair de casa ou então acordar e não ter para onde ir, né? Pelo amor de Deus, né? O trabalho, ele dignifica o homem, né? Então, a pessoa que está numa situação de desemprego é uma coisa muito triste, né? É, a pessoa se sente impotente e não conseguir levar ali O alimento para sua casa, o sustento o pão, para né? sua família, A né? própria família, né? Tá. Agora me fala uma coisa, você está com quantos anos mesmo? 44. 44, não é um jovem garoto também ainda. Né? Agora, nessa história toda que a gente está fazendo uma prévia aqui, que nem eu sempre falo, viu, Wagner? Muita gente te conhece, obviamente, porque você foi eleito vereador. Mas muita gente não te conhece. Sim. E se avizinha por aí mais uma campanha eleitoral. O ano que E a vem. pergunta que eu faço para todos que vêm aqui, se você vai ter interesse, se é dos seus planos se candidatar à reeleição como vereador. Porque muita gente vai ficar e muita gente vai sair, você não tenha dúvida, porque a população já aprendeu que aqueles que de repente estão trabalhando em prol aí da sociedade, ou pelo menos indo de encontro aos anseios do eleitor, eles vão lá e apostam de novo. Dão lá mais um voto, voto de confiança para você ficar mais 4 anos por lá. Você tem intenção? Não. Não? Não tenho intenção. Você não quer mais voltar à Câmara de Vereadores de Americana? Não, eu estou no segundo mandato, né? Segundo mandato. Eu já contribuí com o pouco que eu pude contribuir e eu não pretendo mais candidatar a vereador. Você não quer mais ir Não. para a Câmara, mas você tem outros planos na política? Então, na verdade, assim, Magrão, talvez eu me candidato a prefeito, talvez. Nessa próxima agora? Nessa próxima. Pelo PSDB? Não, eu estou procurando um partido, né? Você está saindo do PSDB? Eu vou sair no tempo oportuno porque... Você tem a janela do ano que vem que vem. permite que você saia, né? Aí tem a gente está conversando aí com 3 partidos, né? E aí eles pediram se eu pudesse candidatar por eles, né? Então eu estou analisando, talvez. Na minha visão, o mandato de vereador teria que ser no máximo 2 mandatos. Como é o prefeito, entendeu? Porque isso permite a oxigenação da Câmara, com pessoas novas, com ideias novas, com ações novas, né? E o que eu penso é que a pessoa, quando fica muito tempo num cargo... Acostuma. Acostuma, entendeu? Se aconchega. Ela não se torna uma pessoa proativa nas proposituras. Então, eu acho que para a democracia é ruim o ocupante do cargo público ficar ad eterno, entendeu? Eu acho que tem que ter um limite. Então, a pessoa vai lá, contribui, fica um tempo fora, se ela tem a pretensão de voltar futuramente, né? Mas dar espaço para outras pessoas, né? Para vir aqui e tentar fazer alguma coisa, né? Tá. Agora, me fala uma coisa. Você tentou a eleição a deputado estadual na última eleição? Não, na anterior. Na anterior? Na anterior. Tá, nessa última você não... Não. Isso não passa pela sua cabeça por enquanto também, não? Não. Na verdade, assim, eu talvez vou participar do próximo pleito como candidato a prefeito. Obviamente, eu tenho o pé no chão e eu sei que a dificuldade para eleger é praticamente zero. Eu tenho consciência disso. Tem aquele 1%, né? Aquele 1%. Mas 99% que não há a chance de reeleição. Somente para participar. Aí, como experiência. Como experiência, exatamente. Para ver como é que é, Como que é. Independente do resultado, eu não pretendo muito seguir a questão de política como ocupante de cargo. Talvez trabalhar em bastidor, né? Porque, como eu disse, eu passei na prova da OAB, vou iniciar agora em janeiro uma pós-graduação, especialização em Direito Eleitoral, entendeu? Na PUC. Então, eu quero ir para esse segmento para prestar assessoria, a questão jurídica, seja do vereador, do deputado, a questão da campanha, prestação de conta, eu conheço bastante porque eu fiz, as minhas prestações de conta eu fiz, apresentei certinho, entendeu? Então, eu tenho uma noção boa do direito eleitoral. Então, eu quero trabalhar dessa forma, talvez nos bastidores. Você quer trabalhar na política, mas nos bastidores. É mais ou menos por aí. Isso. Se for trabalhar na política, né? Que, assim, a minha intenção mesmo é, a partir, né, do ano vindouro, quando eu requerer a minha inscrição nos quadros da OAB, a advocacia, né?
a advocacia. Você vai seguir a previdenciária? Previdenciária, trabalhista, civil, menos a criminal. Criminal eu não quero, não. Criminal. Você não quer dar de cara com bandido? Eu não quero trabalhar nesse segmento. Porque bandido tem tudo quanto é lugar, não tem só no criminal, não, né? Tá certo. Então, por exemplo, o pessoal já sabe que na próxima eleição é um a menos. Isso, um a menos. Um a menos aí na concorrência aos 19 postos da Câmara Municipal. O pessoal da política não acredita, né? Mas o que eu tenho é palavra. Eu falei, eu não posso voltar a engolir aquilo que eu falei, entendeu? Quantos votos você teve na última eleição? 1.123. 1.123. Você sabe que para essa eleição, não é o seu caso, que você já disse que não vai querer concorrer, esse ano o pessoal vai ter que trabalhar mais, né? E vai ter que dobrar, no mínimo, essa quantidade mínima de votos. Eu acredito que os próximos vereadores precisarão de, no mínimo, 1.400 votos. Para mais, né? E mesmo dependendo do partido. Se você continuasse no PSDB, porque o PSDB agora é Americana, tem alguém ainda? Tem o Vanderlei e o Rafael. Quem mais? Ali tem o Leoncini, que é do PSDB. O Leoncini, mas também parece que vai sair. Ele falou comigo aqui que a perspectiva é de saída. Né? Você também perspectiva de saída. O Vanderlei não vai sair porque ele é um dos fundadores do partido, né? E lá atrás, quando teve também uma dissidência aí com o MDB, então o Vanderlei é um dos fundadores do PSDB. E, bom, aqui em Americana vai sobrar o Vanderlei e o Rafael. Eu acredito que eles vão montar aí uma chapa, né? Você acha que o Rafael volta para ser candidato a vereador aqui em Americana? O Rafael, para quem não conhece, é filho do ex-deputado, agora da Vanderlei Macris, foi vereador, um dos mais votados na primeira vez que ele se candidatou, foram quase 4 mil votos, se não me engano, alguma coisa assim. Depois ele veio como candidato a prefeito, perdeu, e agora está no seu período sabático, ou seja, está lá refletindo para ver o que faz. Está aparecendo muito na mídia de São Paulo, a gente imagina que ele está querendo alguma coisa por lá também, como aconteceu com o João Jorge, que era vereador aqui, foi candidato a prefeito, e hoje é um dos vereadores de São Paulo mais votados por lá. João Jorge, amigo meu de infância, que já foi candidato a prefeito, vereador durante muito tempo, agora é vereador em São Paulo e é PSDB. São Paulo é uma outra história do PSDB, porque aqui em Americana, eu acho que o PSDB, aliás, fez uma federação agora com cidadania, é isso, né? Fez uma federação com cidadania já, né? Só cidadania tem mais algum? Olha, eu acho que é só cidadania. Não são 3? Bom, mas também não vem ao caso agora também. Então tá bom, qual é o nosso tempo aí, Vinícius? Vamos seguindo mais um pouco, ou faturando? Não, você que sabe, tá certo. Vamos lá então, vamos encerrar essa primeira parte aqui com o nosso querido Wagner Malheiros. Bom, Wagner Malheiros, que veio da cidade de Palmeira do Oeste, tem aí 44 anos, vereador da cidade americana pelo segundo mandato, teve aí 1.000 e poucos votos na última eleição, 1.000 e pouco, né? 1.123. 1.123, ninguém esquece esses números, né? Todo mundo já bate de primeira que fica gravado. Já disse que não vai ser candidato a vereador aí à próxima eleição. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, vou continuar conversando aqui com o Wagner e perguntar para ele o que você já fez nesses 2 mandatos, né? Os seus projetos que foram aprovados, aquilo que de repente você queria fazer e fez, aquilo que você queria fazer e não conseguiu fazer. Enfim, é uma conversa, é um bate-papo com o vereador Wagner Malheiros, aqui no nosso podcast SPN pela RPTV, canal 8 da NET. Lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo aqui pelo YouTube e a partir das 6 da tarde, hoje, em vários horários, até a próxima semana pelo canal 8 da NET, aqui na nossa RPTV, ok? Sabe quem vai fazer aniversário? O DAI completa 50 anos em novembro, de muito serviço prestado para melhorar cada vez mais o abastecimento em Americana. É um trabalho ininterrupto de planejamento e execução, obras gigantescas espalhadas pela cidade. São 3 novos reservatórios já montados e mais 2 em fase inicial para elevar o armazenamento de água em mais 10 milhões e meio de litros, aumento de 26,5% na capacidade de reservação. Em breve teremos ainda um reservatório pulmão para ampliar e modernizar ainda mais o sistema. O programa Água na Torneira de troca contínua de rede já substituiu 42 quilômetros de tubulação em diversos bairros.
são números da eficiência. 25 mil novos hidrômetros já foram instalados e 200 mil análises de água são realizadas a cada ano. O DAI está com você há meio século, levando água e qualidade de vida para a população. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV, canal 8 da NET, ao vivo pelo YouTube. Estou aqui com Wagner Malheiros, ele que é vereador aqui da cidade americana, mas já disse que não vai concorrer na eleição do próximo ano, né? Mas tudo bem, é isso aí, tem que ser honesto e tem que revelar exatamente a sua intenção. Wagner Malheiros, você como vereador no segundo mandato, né? Quando você entrou lá atrás, o que te levou à política? O que te levou a falar, eu vou me candidatar a vereador aqui pela cidade, eu vou me candidatar por quê? Magrão, é o seguinte, todas as pessoas que estão fora da política, eles têm uma visão até romântica, né? Vou mudar o mundo. Vou mudar o mundo. E eu sempre brinco, né? Eu faço pregação nas igrejas. Você é evangélico? Isso, tá. Eu faço pregação desde os 19. Antes da pandemia, eu ia em 120 igrejas por ano. Todas as igrejas que me convidam, eu vou. E eu continuo fazendo isso, né? Até hoje. Aliás, difícil um vereador andar nas periferias como eu ando, na comunidade evangélica, né? Sim. E aí eu falo na igreja, né? Você quer mudar o mundo? Começa arrumando a sua casa, a sua cama. É verdade. Isso é verdade. Então, quando a gente está fora, a gente imagina, eu vou tentar entrar para mudar, fazer diferente. Só que, quando você é candidato a vereador, ou a deputado, seja federal ou estadual, é o colegiado. A regra, a legislação, ela diz que é um colegiado. Então, o que prevalece é a opinião da maioria. E aí, eu fui o primeiro mandato, fiz várias proposituras, né? Porque o vereador não é para tapar buraco, não é para fazer lombada, entendeu? É para fiscalizar os atos do executivo. Isso, e propor projetos de leis municipais. Porém, por exemplo, o Brasil tem mais de 200 mil leis. Então, assim, também o vereador se esbarra na questão da hierarquia das normas para ficar propondo muita lei. Uhum. Mas a função do vereador é fiscalizar, principalmente, e criar projetos de leis. E aí, a gente imagina que vai conseguir alterar o sistema, alterar a forma de agir, né, dos vereadores. No caso, como eu candidatei, né?
Porém, o que prevalece é a vontade da maioria. E aí a gente se esbarra numa série de interesses, né? Você não conseguiu fazer nada daquilo que passava pela sua cabeça? Falar, eu vou ser vereador porque eu quero fazer isso, isso, isso. Eu consegui bem pouco. Bem pouco porque, assim, eu tenho a minha independência. Embora seja eleito por um partido, eu não seguia o que o partido demandava. Você foi eleito pela primeira vez, até PDT. agora pelo PDT. Você foi pelo PDT. A primeira vez. Depois pelo você PSDB. foi pelo PSDB. Eu falo, o partido ele não obriga o vereador ou o deputado a fazer o que o partido quer, não. Isso depende da consciência de cada vereador. Então, eu sempre tive... Mas o partido pode colocar você para fora, entre aspas. Não, o máximo que ele pode fazer é expulsar dos quadros do partido. Mas isso não tira a cadeira, entendeu? Tira a cadeira. Para perder a cadeira, você tem que... A infidelidade partidária. Tem que sair do partido, né? Então, por exemplo, no primeiro... Se você não aprova, por exemplo, algumas determinações do diretório estadual ou diretório federal? O máximo que pode acontecer em termos de punição é eles te expulsar do partido. Então, máximo. Mas daí você não perde mandato. Não perde mandato. Você fica um vereador sem mandato. Aí você tem um prazo para filiar em outro partido, né? Tem um prazo. Então, assim, eu tive a minha independência, por exemplo, no primeiro governo do Omar Najar, né? Naquele primeiro que foi aquele mandato tampão metade? Não, quando ele elegeu. Sim. É o segundo, né? Segundo, então. Porque depois teve o Diego que foi cassado. Aí ele assumiu, foi eleito, teve uma eleição, ele ficou 2 anos. Isso, aí quando ele disputou a reeleição dele, né? Aí eu entrei como vereador também. Tá. Então, assim, eu tinha minha independência em relação ao governo, né? Por exemplo, aumento de IPTU eu sempre votei contra, porque eu entendo, né? Inclusive eu tive a disciplina de Direito Tributário na faculdade, e eu entendo que a carga tributária brasileira é muito pesada sobre o lombo da população mais pobre, entendeu? E aí, o tributo não volta em serviço para o cidadão. A saúde, a educação... Se voltar seria ótimo, né? Tipo Suíça, né? A Suíça, o país tem a carga tributária, atende o cidadão e o excedente, o que sobra no fim do ano, as pessoas mais carentes eles devolvem. Em dinheiro? Em dinheiro. Eu sei. Não é? Então, aqui a gente vê que quanto mais aumenta o tributo, mais eles querem aumentar. Então, eu sou contra qualquer tipo de aumento de tributo. Então, por votar assim, muitas vezes sou interpretado com o Malheiros é da oposição. Ou é populista? Populista eu digo o seguinte, porque muitos dizem que, olha, não vamos votar porque a população mais pobre, não sei o quê, e de repente não vota nisso e não vota aquilo, mas você sabe que a máquina também tem que andar. Ah, sim. Né? A máquina tem que andar, com certeza. A prefeitura tem que ter... Mas, por exemplo, olha só, se o prefeito, ele é obrigado a fazer a revisão anual tributária, sim, mas não precisa de projeto de lei. Existe o índice. Se ele seguir o índice... Bola para frente, entendeu? Você diz a inflação do ano. O que acontece é que é aumentar. GPM, né? Tem uma série de índices, né, que vincula a correção dos tributos municipais. Tá certo, para dar lá o seu orçamento anual. Isso, se ele fizer conforme o índice anual, não precisa de projeto de lei para aumentar, entendeu? O problema não é corrigir, eles estão aumentando a carga tributária. E a carga tributária, o sistema tributário brasileiro, ele pesa sobre os mais pobres, sempre. Precisa haver uma reforma tributária no nosso país. Então, por isso que eu sou contra. Se o prefeito quiser seguir o índice de correção, ele segue lá, basta um decreto, não precisa nem projeto de lei. Não, você está falando apenas de IPTU, mas existem vários outros. Vários outros, né? O ISS municipal, né? Então, tem vários impostos municipais. Aliás, o que tem mais nesse país é imposto, né? São 40% praticamente do PIB, né? Do Produto Interno. Magrão, uma pesquisa... 40%, você imagina. O professor trouxe uma pesquisa. O brasileiro trabalha 6 meses, um dia... Só para pagar imposto. Para suportar a carga tributária. Agora, te contar uma história, não sei se você sabe, você deve saber, né? A Inconfidência Mineira... se deu por causa da briga do Quinto. Aliás, tem aquela história, vai para o Quinto dos Infernos, né? Porque naquela época a coroa estava querendo aumentar os impostos e cobrar aí 1/5, né, de tudo que se produzia na época de ouro, né, que era o tal do Quinto. Hoje em dia a gente paga mais que isso.
né? Hoje em dia a gente paga aí em torno de 40%, que dá, eu não vou fazer a conta agora aqui, mas dá mais de um quinto de tudo que de repente se produz aí no Brasil, em impostos, né? E naquela época, por muito menos, aconteceu o que aconteceu, Tiradentes, depois a Inconfidência Mineira, depois a Independência e tudo mais, né? E por isso que apareceu também aquela frase que eu falei, agora vai para o quinto dos infernos, que era o quinto, né? O pessoal não aguentava mais pagar imposto, aquela coisa toda. E hoje em dia todo mundo paga e quem não paga sonega. E quem não sonega comete crime. Então a gente pode dizer que metade ou mais da população brasileira é uma população criminosa, porque senão a gente não sobrevive, né? Olha... A gente paga imposto em tudo. A água que você está tomando, a camisa que você está usando. Tudo. Entendeu? Tudo, o carro, o seu Fusca azul, né? A gasolina que você paga mais imposto. Paga mais imposto ainda, né? Então, aí, então, falando sobre, voltando, né? Por que eu quis entrar? Eu quis entrar para tentar, né? Fazer diferente. E, na verdade, assim, naquilo que me tocou, eu fiz a minha parte, entendeu? Sempre voltei com a consciência, né, daquilo que a população espera. Inclusive, eu moro no Boer, eu tive um conflito com os moradores, porque eu não fui eleito pelo Boer. Eu tive voto em todas as urnas, por conta das igrejas, né? Eu vou em todos os bairros. Sim. E aí, alguém lá queria ser candidato e falou, tem um vereador do bairro aqui, mas ele não faz nada pro bairro, né? Isso foi na época do Omar. Eu levei um calhamaço de 700 requerimentos só para o bairro Boer. Eu fiz para a cidade toda, mas eu separei só do Boer. E aí eu fiz uma pergunta para um camarada que estava lá, né, que ele era... Que estava te criticando. Isso, criticando. Eu falei, o senhor faz o quê? Ele, eu sou da polícia e tal, polícia militar. Se o senhor fosse vereador, tivesse um projeto lá para aumentar o IPTU, você votaria a favor ou contra? É lógico que eu sou contra. Aí fica aquele discurso, né? Eu falei, então, a partir desse momento... você seria considerado oposição e todo o seu requerimento não ia passar um. Não passa nenhum. Não ia ser atendido um. Ia passar, mas não ia ser atendido, entendeu? É assim que funciona a política no Brasil, entendeu? Então a gente pode dizer, por exemplo, que a base que apoia o atual prefeito, ou qualquer prefeito que esteja por lá... Qualquer prefeito. Isso é a nível de Brasil, lá, viu? A nível de Brasil. No Brasil todo. Se você vota contra, você é colocado de lado. Sim, é assim que acontece. Ainda bem que hoje, né, com o advento das redes sociais, da internet... Você pode mostrar a sua ideia... criou-se... E o porquê que, de repente, não está andando. Exatamente. Né? Existe uma outra forma de você comunicar com a população, né? Então, assim, basicamente... Você usa muito as redes sociais para conversar com os seus eleitores? Não. Eu uso bem pouco. Como eu disse, como eu ando todos os dias, estou num lugar fazendo pregação. Então, a minha comunicação é direta com o público, entendeu? Todos os dias eu estou no lugar fazendo pregação. Então, ali, eu sou o último a sair da igreja. Eu chego em casa 1h da manhã. Então, ali eu converso com... Você acha que isso é uma missão que você tem que levar? Sim. Isso eu faço antes da política, bem antes, né? Eu tinha 19, estou com 44, né? E então... Quando é que aconteceu isso na sua vida? Que você sempre, desde criança, foi evangélico? Não, eu fui... Na verdade, eu comecei a ir na igreja por causa da minha mãe, né? Aos 14, eu ia... aí depois dos 14 eu não fui mais, aí eu fui curtir as coisas de jovem, né? Aí com 19 anos eu voltei a frequentar o culto e aí... Engatei e estou até hoje, né? Até hoje, né? O que você acha, por exemplo, do que vem acontecendo nesse país? Tem um monte de assunto aqui, viu? Né? Que a gente pode falar. Eu não vou nem esticar muito a conversa, porque senão, de repente... veja bem, eu não sou evangélico, tenho formação cristã, né, católico, mas também não exerço. Aí cada um tem a sua, Exatamente. Tem a sua maneira de pensar. Eu sempre penso e acho que Deus, no meu caso, eu sempre conversei com Deus. Aliás, e sempre achei também que eu não precisava ter intermediários. Não precisa. Da minha maneira de pensar. Tá certo, tá certo. Respeito totalmente a sua. E vejo que, de repente, o que vem acontecendo no Brasil é uma intenção da política em acabar com certa parte religiosa da família. E é uma coisa que eu acho que é revoltante. Por exemplo, eu não sou um religioso como você é, mas veja bem, determinados partidos, não vou aqui mencionar também para não arranjar problema, poderia também, mas não estou nem aí, que faz questão de
por exemplo, de tentar acabar com a família tradicional, ou seja, pai, mãe, filho. Você entendeu? Você vê hoje, por exemplo, não tenho nada contra, cada um faz o que quiser da sua vida, mas alguns movimentos de minorias que vêm minando isso todo dia, né? Hoje mesmo eu estava vendo ou foi ontem, um comercial de um filme que iria passar na sessão da tarde, onde a mãe não era mãe, na verdade era um homem. Você entendeu? Então esse tipo de comportamento, de costumes, mudar os costumes para que de repente a família tradicional não exista mais, a dona de casa, aquela mãe tradicional com 1, 2, 3 filhos, tal, não sei o que, não exista mais. Hoje você tem casal de homens e casal de mulheres. Não pode ser casal, para mim são parceiros, né? Casal para mim é uma outra coisa. Parceiros, homens, parceiros, mulheres, que inclusive adotam filhos. São coisas que de repente, na minha maneira de pensar, não são... Isso na sua comunidade, como é que o pessoal pensa a respeito desse tipo de insistência da política em entrar no meio da religião? Magrão, É para enroscar, né? olha, não vou enroscar não, eu vou falar para você. Não, para enroscar sim, assim, esse tipo de coisa. De né? coisa. Eu tava, assim, a religião, no caso evangélica, a premissa é: segue os ensinamentos de Jesus Cristo, tá certo? Eu fui eleito agora, nessa última, e eu tive um apoio, assim, importantíssimo de uma comunidade, né, ubandista. E aí a pessoa que veio, ela me conhece, inclusive eu fui do Conselho Tutelar, e eu consegui dar uma solução para o caso dela, né? Uhum. E assim, ela tem muita... Valorizou muito isso. Muito, ela gosta muito de mim. Inclusive, na primeira eleição, eu até esqueci dela, nem fui lá levar meu santinho para ela, né? Dá licença, Fica à desculpa. vontade, não tem problema. Depois a gente conversa, acontece. Eu esqueci dele. E aí, eu encontrei ela por acaso, ela falou: olha, você não me procurou, tal, você é candidato, eu queria te ajudar. Aí falou: eu sei que você é pastor, mas eu não sou pastor, eu faço pregação, mas não sou pastor. Tá. Aí eu falei, ela falou assim: mas eu sei, olha, você é pastor e tal, e a gente dá Umbanda, e vocês parece que não gostam muito da gente. Eu falei: não é isso. Filosoficamente, a gente não concorda. Porque eles têm uma visão de mundo e os evangélicos é outra. Porque senão fosse... ambos estaríamos uma na religião do outro, né? Uhum. Não é porque eu penso diferente que eu tenho o direito de desrespeitar você. Não é? Igual a pessoa homossexual. Ela tem a escolha dela. Entendeu? Agora, no meu valor evangélico, eu não concordo. E a comunidade evangélica não concorda. Não dá direito à comunidade evangélica a preconceito, a desrespeito, entendeu? Há nada disso, a praticar atos de violência, porque nós estamos numa democracia e cada um tem o seu direito de pensar, de se expressar, tá certo? Então eu não vejo assim, os evangélicos pensam diferente de uma determinada religião ou de outro grupo. Eles estão errados? Não, é o direito de cada um. Direito de cada um. De cada um, assim como eles também têm o seu estilo de vida, a sua religião. E não compete a mim, como evangélico, criticar eles. Eu sempre entendeu? digo lá na rádio, tem um programa já faz muito tempo, né? E a gente fala, e também não tenho medo nem receio de falar, porque esse é um tipo de assunto atual, Sim. É um assunto contemporâneo, que não Sim. se falava disso tempos atrás, mas a gente tem que falar pelo seguinte: a minoria tem que ser respeitada, Sim. mas não significa também que o direito da minoria tem que sobressair sobre o da maioria. Não, exatamente. Né? A democracia E o pessoal é isso. fica bravo comigo. Então eu falei: não tenho nada contra, fique à vontade, cada um faz o que quiser. Inclusive falando de drogas, entendeu? Falando sobre aborto, falando sobre religião. Veja só essa guerra que está acontecendo, por exemplo, lá em Israel e a Palestina. É uma coisa, são irmãos de sangue, segundo a Bíblia. Eu não sei, eu não sou especialista no assunto, você pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, desde Abraão. Tem várias maneiras de você interpretar, mas até onde eu interpretei e vi, e que Sara era estéril, Isso. e depois ela cedeu, entre aspas... Era o costume da região, de né? repente, para ter um filho com uma outra... a serva, né? Uma serva. E depois ela
pela promessa de Deus, ela acabou tendo filho, Isso. e depois ela pediu para Abraão Expulsar ela e seu filho, e aí que teve a divisão. Olha só, se eu estiver falando alguma besteira, você... Então isso é desde quando o mundo é mundo. Você entendeu? Então, essa briga que vem matando um monte de crianças, um monte de mulheres, um monte de gente. E veja bem, pelo ódio, pela incompreensão, que cada um tem um lugar nesse mundo. Exatamente, Não é Magrão. verdade? Você falou uma coisa muito interessante. Cada um tem o seu lugar no mundo. Tem uma mulher muito conhecida no mundo católico, né? A Madre Teresa de Calcutá. Sim. E ela diz que a existência humana tem espaço para todo mundo, entendeu? Então, falando dessa questão de sobrepor aquilo que a maioria decide, por exemplo, eu fui do Conselho Tutelar. As crianças são puras, né? Você corromper uma criança por uma ideologia A ou B, eu sou totalmente contra. Olha, eu vi outro dia, desculpe interrompê-lo, Sim. alguns vídeos de algumas crianças árabes, palestinas, inclusive, né? Exatamente, quatro não, um pouco mais velha, 6, 7 anos de idade, que já sabe falar exatamente sobre os assuntos, dizendo que a meta, quando crescesse, era exatamente esfaquear ou atropelar um judeu. Sim, sim. Né? A minha vida vai ser... a minha meta é essa. Quanto mais eu puder matar, melhor vai ser a minha realização. E se eu morrer também, estarei realizado. Mais ou menos essa é a meta. Porque então, lá, eles têm... Foram doutrinados desde criança. Lógico, a gente sabe do sofrimento todo, tal. Mas uma criança com 7, 8 anos, como é que vai mudar isso? Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Na verdade, é uma distorção extremista do Islã, né? Baseado no Alcorão e tal. Então, esse pessoal extremista ensina isso. Existe um grupo, uma parte dos islâmicos, né? Que eles não acreditam dessa forma extremista, entendeu? São mais comedidos. Mas essa parte extremista, assim como existe extremismo, por exemplo, na igreja evangélica. Com certeza. Sim. Com certeza. Pastores ladrões. Agora, teve um caso aí de padres pedófilos. Uma cantora evangélica foi morta. Carbonizada, exato, entendeu? Então, assim, existem extremos e bandidos em todas as áreas da vida. Na política, na advocacia. Fala, o ser humano é um bicho esquisito, né? É o ser humano. Então, o que eu acho errado é você doutrinar, por exemplo, a criança, ela ter um ódio, seja ao grupo A, sem B, saber C, exatamente por quê. Exatamente. Eu acho que todo tipo de ódio não vai... Ô, Magrão, eu estava vendo uma entrevista sobre essa guerra aí. Cara, uma metralhadora daquela que dispara não sei quantas balas lá. Por minuto. Por minuto. Cada bala daquela parece que é 5, 6 mil reais. Pô, veja bem. Pra que gastar dinheiro com porcaria de guerra e deixa as pessoas passar fome, já cara? falei, e você vai concordar comigo, obviamente. Muita gente concorda, né? O que foi gasto nessa guerra até agora, 20 e tantos dias, daria para acabar com a fome do mundo. Exatamente, entendeu? Cara. Agora, ninguém acaba com a fome do mundo. Ninguém acaba com os conflitos do mundo. As doenças, né? Cada foguete desse lançado pelo Hamas é em torno de 50 a 100 mil dólares cada um. Foram mais de 5 mil só no primeiro dia. Agora, você imagina quanto custa o armamento também de Israel, que é um dos mais modernos do mundo. Sim, apoiado pelos Estados Unidos. Apoiado pelos Estados Unidos. E também o Hamas apoiado também por vários países lá do Oriente Médio. Bom, é uma discussão que a gente vai longe, né? Vai longe. Olha onde é que a gente entrou, né? Mas tudo bem. Saiu de vereador e foi para o Oriente Médio. Mas sabe, porque o pessoal, tudo bem que a gente sabe que você não é mais candidato, mas eu provoco esse tipo de discussão com as pessoas que vêm aqui, porque a pessoa que está em casa, de repente, não tem um candidato para a próxima eleição. Não vai ter você porque você não vai ser candidato. Sim. Mas aí sabe o que passa dentro da cabeça daquele futuro candidato, que pode ser o cara que, olha, eu gostei daquele cara, vou votar nele. Não gostei daquele cara, não vou votar nele. Exatamente. Então o cara que está aqui, ele pode se dar bem e pode se dar mal também. Sim, exatamente. Dependendo da ideia que ele passe para o telespectador, para o futuro eleitor e tudo mais. Ô, Wagner, prazer falar com você. Agradeço, fiquei muito feliz. A gente vai conversar, inclusive, acredito que daqui para frente, né? A gente vai falar muito de política. Eu sei que você não é candidato, mas você vai estar nos bastidores aí.
que a gente vai conversar... Talvez, viu, Não, nos Magrão? bastidores, porque talvez. Você vai ou você não vai? Não, então, o que acontece? O que acontece? Eu quero, na verdade, seguir a advocacia. Sim. Mas assim... Mas candidato você não vai ser. A vereador não. Não. A vereador não. Então, na próxima eleição... você vai a prefeito, lógico. Talvez. Mas talvez. eu preciso. Por quê? Eu preciso trabalhar. Lógico. Eu sou, vamos dizer, eu sou o vereador financeiramente mais pobre da Câmara. Né? E não estou reclamando, entendeu? Mas eu preciso trabalhar. Eu preciso ganhar a minha vida, levar o pão para minha família, entendeu? Lógico. Então eu tenho que... Ou se você está de advogado, ok, trabalhando... Mas se eu não conseguir, porque tem muito advogado em Americana. Tem. Né? Não só em Americana. Aí eu tenho que ir para outro lugar. Então, se eu tiver uma oportunidade na política, eu vou trabalhar na política. Ou outro segmento, entendeu? Então, eu vejo a política como um trabalho, né? E aí, eu queria falar, por exemplo, dos projetos que você perguntou. Sim. Eu fiz vários projetos. Uns foi vetado, né? Eu achei absurdo pelo governo do Chico, absurdo, desnecessário. Né? Muitos projetos autorizativos que foi colocado lá dos vereadores da base foi aprovado, não teve nenhuma objeção, e porque eu fiz, porque eu sou considerado oposição, eles barraram. Mas enfim, não tem problema. Mas eu fiz um projeto interessante. Você sabia que as doenças como poliomielite, essas doenças que haviam sido erradicadas pela vacinação, elas começaram a voltar porque os pais relaxaram? Relaxaram. E eu fiz um projeto que obriga a matrícula escolar aos pais a apresentar o certificado de regularidade vacinal. Senão não pode ser matriculado. Aí tem um prazo, tudo, se a pessoa não fizer... Isso passou? Passou e virou lei. E acredita que isso aumentou grandemente a cobertura vacinal em Americana? Então, é um projeto que eu fico feliz, que contribuiu para que as crianças não viessem a ficar doentes e se tornassem vetores para contaminar outras crianças, através de um projeto de lei. Não é muito falado, mas eu fiz a minha parte. Que eu achei legal também, inclusive com quem eu estava falando, acho que você teve uma coautoria a respeito do orçamento impositivo. Impositivo. Acho que 0,3% Isso. Do orçamento, o vereador pode indicar 50% obrigatoriamente para a saúde e os outros 50%, mas não em dinheiro. Você tem que indicar e o executivo tem que executar, tem que repassar. Isso eu achei bem legal também. Muito bom. Para ter aí uma certa força, porque o vereador também chegar lá só para fiscalizar e propor projetos sem, de repente, poder ter uma ação mais incisiva, efetiva, né? Exatamente. Mas para não ficar dependendo de fazer acordo político. Magrão, em vários municípios, as APAES foram muito beneficiadas com esse projeto. Porque o vereador ele tem autonomia para destinar para a APAE. Uma parte, por exemplo, agora, terça-feira passada, foi o pessoal, né, do Benaiá. Eles estão pedindo socorro porque ele tem um custo que não está conseguindo cobrir. Não fecha. É o atendimento ao direito do idoso, porque o idoso é escanteado, né? Esse velho aqui não presta para nada. Assim que... É a laranja que só sobrou bagaço. Exatamente. E aí, o vereador, no ano que vem, aqui em Americana, vai conseguir destinar 50% para o Benaiá para ajudar, entendeu? Para ajudar, pelo menos, né? Então é uma coisa interessante. Tem vários projetos. Tem vários projetos, né? Mas foi legal, de repente, falar com você. Aí, nosso tempo também já chegou no final, né? O Wagner, só lembrando mais uma vez, esse é o Wagner Balheiro, vereador de Americana, tem 44 anos, veio da cidade de Palmeira do Oeste, já está aqui, é evangélico, não é pastor, mas é pregador. Né? Graças a Deus. E é vereador e provavelmente vai se lançar a Prefeitura de Americana no próximo ano, já sabendo que não vai levar. Foi você que disse. Sim. Como experiência, né? Como experiência, tá viu? Certo. Mas está valendo. Obrigado pela participação, viu, Wagner? Depois a gente volta a falar, porque vai ter tempo da gente conversar ainda esse ano e no ano que vem. Meu querido, eu agradeço por essa rica oportunidade de estar falando, né, com o pessoal aí. Fiquei muito feliz, Vou te pedir um favor. Você repasse o nosso link para todo o pessoal evangélico seu, para dar mais audiência para a gente aqui, para todo mundo ver aqui o programa SPN TV News, que agora é o nosso podcast SPN, aqui pelo canal 8 da NET, para toda a comunidade evangélica saber que tem aqui um espaço que pode ser utilizado pelos evangélicos a hora que o pessoal quiser, porque a gente fala com todo mundo aqui. Todo mundo, tá certo. Eu tenho aqui uns 8 mil cadastros no WhatsApp. Passa para todo mundo. Aí manda que eu faça aquele
Disparo, como é que chama? Disparo na sua rede de lista, como é que chama isso? Lista de transmissão. Lista de transmissão. Lista de transmissão. Obrigado, viu? Obrigado. Fiquei feliz, tá? Mais uma vez. Ok, pessoal, chegando ao final de mais um podcast aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, ao vivo aqui pelo YouTube. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. E é assim que a gente faz o programa, né? Esse foi o Wagner Malheiros, tem toda a sua rede de contatos aí também. E agora, próxima semana, tem vários vereadores ainda que a gente não conversou. Vou fazer uma lista certinho, quero ver se consigo terminar de falar com todos até o final desse ano. Porque o ano que vem, a gente vai falar... Na quarta-feira? O que tem na quarta-feira? Não, vai ser na quarta, semana que vem? Tá certo, semana que vem, na quarta-feira. E porque a gente vai ter que falar muito de política no próximo ano, né? Tanto os vereadores, como também o prefeito e tudo mais, ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima quarta. Sabe quem vai fazer aniversário? O DAI completa 50 anos em novembro, de muito serviço prestado, para melhorar cada vez mais o abastecimento em Americana. É um trabalho ininterrupto de planejamento e execução. Obras gigantescas espalhadas pela cidade. São 3 novos reservatórios já montados e mais 2 em fase inicial, para elevar o armazenamento de água em mais 10 milhões e meio de litros, aumento de 26,5% na capacidade de reservação. Em breve teremos ainda um reservatório pulmão para ampliar e modernizar ainda mais o sistema. O programa Água na Torneira de troca contínua de rede já substituiu 42 quilômetros de tubulação em diversos bairros. São números da eficiência. 25 mil novos hidrômetros já foram instalados e 200 mil análises de água são realizadas a cada ano. O DAI está com você há meio século, levando água e qualidade de vida para a população.